Paz seja convosco, que bom estar com vocês aqui mais uma vez e hoje quero aproveitar, trazer para a nossa reflexão um texto que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Esse texto fala sobre Davi trazendo a arca para Jerusalém. Esse texto ele fala sobre a presença da arca na casa de Abinadab e na casa de Obed-edom. Preste bastante atenção nisto. Versículo 3 diz assim: E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, como a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento, de pau, de faia, como harpa, com harpas e com saltérios, e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá. Chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Gitita. E ficou a arca da casa do Senhor, na casa de Obed-edom, o Gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Queridos irmãos, eu quero trazer aqui a reflexão. É que a história nos ensina que esta mesma arca, a arca do concerto, a arca aonde até então fazia-se a presença de Deus como referência naquele lugar, essa arca ficava dentro do lugar santíssimo e ali era onde Deus se manifestava de maneira simbólica para nós hoje, a presença do Senhor. E havia um ensino passado para os levitas, para os sacerdotes, a respeito de como deveriam carregar esta arca, do cuidado que deveria ter esta arca. E é interessante que nós temos duas histórias paralelas, duas histórias que falam da vida de Abinadab e a arca na casa de Abinadab, e a vida de Obed-edom e a arca na casa de Obed-edom. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Abinadab tinha responsabilidade junto com a sua casa de cuidar desta arca. Eles conheciam como era o processo para o cuidado da arca, aonde ficava então a presença de Deus. Porém, uma coisa que diz o texto é: nada aconteceu ali. Porém, ficou 3 meses na casa de Obed-edom e ele foi abençoado com a sua casa. Eu tenho algumas lições para poder compartilhar com você e gostaria que você pudesse refletir comigo sobre isso. Primeira lição: cuidado quando a arca só ocupa espaço na sua casa. Cuidado quando nós deixamos de honrar a presença da arca. Porque muitas vezes o problema é quando o nosso cristianismo ele fica muito comum, né? Fica muito trivial. Quando o nosso cristianismo se torna uma rotina ou ele se torna apenas um estilo de vida. Cuidado, né? Quando a igreja pode ser apenas um ponto de encontro para você. Cuidado quando a vida cristã ela fica sem valor. A casa de Abinadab não foi uma referência. A arca parecia que estava num lugar muito comum, ela não estava num lugar especial, ela não estava guardada de maneira criteriosa. Parecia que a arca estava num ambiente onde os filhos dele, né, Uzá e Aiô, passavam por ali desde pequeno, porque 20 anos na casa dele, possivelmente eles adolescentes, caminhando para lá e para cá, vendo a arca, olhando a arca. E isso começou a criar uma rotina, foi criando um hábito tão comum para eles que a arca passou a perder o extraordinário, o interessante, o impressionante da arca. Então com isso a reverência, a falta de temor começa então a ser algo tão latente. E isso reflete claramente a postura que Uzá teve quando a arca estava sendo levada num carro novo e ela começa a cair. Tudo começou errado. A arca não deveria ser carregada em carro novo. Foi uma ideia que os filisteus tiveram lá atrás, quando devolveram a arca, mas os filisteus não tinham conhecimento da verdade. Eles não conheciam qual era o procedimento dado aos levitas na condução da arca. Então Deus não leva em conta a ignorância deles e não os pune por isso. Porém, os levitas
Sabiam que a arca deveria ser carregada sobre varais e no ombro. Não deveria jamais ser carregada em carro novo. Tudo que começa errado, a tendência é terminar errado. O que nós vemos aqui? Os filhos de Abinadab conduzem a arca sobre um carro novo e em dado momento na trajetória, os bois provavelmente tropeçaram e a arca começa a cair. Uzá, bem intencionado, tenta segurar a arca. Por que tenta segurar a arca? Por que ele coloca a mão na arca se é algo que não era autorizado por Deus? Provavelmente isso, como eu já disse agora há pouco, foi porque foi subestimando, né, a presença da arca. Foi levando isso de maneira tão comum. E é muito perigoso quando a gente começa a subestimar a Deus. É muito perigoso quando a gente começa a tratar isso de maneira tão trivial. E nós começamos a fazer disto um hábito tão frio, tão comum. E aí, como eu disse, a vida cristã se torna apenas um estilo de vida. Um modo novo de se mostrar como um evangelho que tem a linguagem muito americanizada, né? Eu sou gospel, porém não entende o conteúdo, não entende a importância de viver, de fato, o cristianismo para esta geração. Segunda lição que eu aprendo aqui, quando a arca ela se torna uma obrigação, quando ela se torna um peso, porque o que nós percebemos ali, que quando a arca sai da casa de Abinadab, parece que ele fica satisfeito em liberar a arca. Ele quer que a arca vá embora, um alívio, quando aquilo parece que estava sendo um peso para ele. Quando na casa de Obed-edom foi diferente. Quando Davi vai lá para pedir para retirar a arca, Obed-edom se propõe, né, a querer continuar cuidando dela. Seus filhos também. E aí eles têm o ofício de porteiro e querem estar perto da arca, e mantendo sempre a proximidade com a arca. Isso é quando a gente coloca uma referência boa para nossos filhos, para nossa família, sobre Deus. Eles não querem estar longe dele, eles querem se manter perto. E uma coisa que precisamos tomar cuidado é quando servir a Deus se torna um peso. A Bíblia diz servir ao Senhor com alegria. E quando nós fazemos aí esse traçado entre a vida de Abinadab e a vida de Obed-edom, eu questiono a mim e a você, como estamos? Como é o nosso serviço a Deus? Será que prestamos a Deus com alegria a nossa devoção? Ou será que nós nos sentimos obrigados naquilo que fazemos? Para você prazer é um peso? Servir a Deus para você é um fardo? Ou servir para você a Deus é um ato de gratidão? Terceira lição que nós aprendemos para Abinadab parece ter sido um alívio estar desobrigado, como falamos, e quando para Obed-edom a gratidão levou a querer estar junto. A quarta lição é quando as coisas de Deus podem acabar nos afastando de Deus. Cuidado para que o seu ministério com os homens não seja mais importante do que o seu ministério com Deus. A vida de Abinadab nos ensina isso. Coisas de Deus afastando sua casa, afastando ele, afastando seus filhos de Deus. E com isso, a tragédia se estabeleceu. O seu filho acabou tocando na arca que não deveria tocar. E ele, naquele mesmo instante, é morto. Perde a sua vida por um ato imprudente que começou lá atrás e provavelmente pode ter começado muito antes, pela negligência, pela falta de posicionamento do seu pai ou quem sabe da família. Nós precisamos levar a sério de que casa somos, Abinadab ou Obed-edom. A quinta lição a qual faço referência é quando faço pouco caso de Deus, né, posso levar a minha casa também a não honrá-lo. Quando eu faço pouco caso da palavra, faço pouco caso da oração, da minha vida com Deus, do meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, eu posso, consequentemente, influenciá-los a quererem viver da mesma forma. Todas as vezes que as autoridades elas são negligenciadas, a tendência é influenciá-los também a não respeitar a autoridade. Então, em nome de Jesus Cristo, reveja hoje a sua casa, que possamos rever a nossa casa. Que casa somos? Casa de Abinadab, casa de Obed-edom. Como estamos vivendo a trajetória com nossos filhos? De nada adianta termos as melhores posições diante dos homens, se nós não a temos diante de Deus. Nós não estamos aqui chamando ninguém a cargo, não estamos chamando ninguém aqui a posição ministerial. Estamos chamando a função, a funcionar no reino de Deus, a fazer sentido aquilo que você faz. Alguém disse muito bem, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe o que está fazendo, quem não sabe o que está servindo, qualquer trajetória que colocar diante dele, qualquer vento de doutrina que for soprado no seu ouvido,
seduzirá, levará ele a qualquer caminho de erros e conduzirá também aqueles que o admiram ao erro. Deus possa nos despertar essa noite, que possamos ter uma vida de prazer e de amor e de gratidão a Deus. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Deus abençoe você. Se esse vídeo falou na sua vida, se esse vídeo abençoou a sua casa, eu quero convidar você a curtir este vídeo, a se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, porque estaremos aqui todas as segundas-feiras. Nós estamos aqui às 19h30 com uma live, onde você pode participar ao vivo conosco, e todas as quintas tem um vídeo novo para você ser abençoado por Deus e poder abençoar outras pessoas também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.